Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um piloto, porque aqui a gente curte mesmo é fazer piloto, do Barão 2+1, um programa de análise crítica da mídia. Estamos aqui eu, Renata Miele, professor Laurindo Lalo Leal Filho, Altamiro Borges, para trocar uma ideia sobre a cobertura da mídia hegemônica e a situação da democratização da comunicação, da liberdade de expressão no país, sobre o que aconteceu na última semana. Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre uma cobertura da área econômica que foi bastante comemorada pela mídia hegemônica, um tema da área econômica bastante comemorado pela mídia hegemônica, que foi o acordo firmado entre Mercosul e União Europeia. Mais uma vez, a mídia hegemônica, num tema importante da economia, está blocada, todo mundo falando as mil maravilhas que isso vai representar para a economia brasileira, sem nenhum tipo de questionamento, sem nenhuma visão crítica. Como é que vocês estão vendo a cobertura desse tema e por que demorou 20 anos para que esse acordo saísse? Por que agora? Pois é fundo. Não, pois é, eu acho que só saiu agora porque os governos do Brasil e da Argentina, né, que encabeçam, né, na verdade, pela força das suas economias, o Mercosul, agora são governos abertos, né, à entrada e à liberação absoluta, né, dos produtos estrangeiros. Nós vamos ter um problema seríssimo com a indústria, né? Nós voltamos a ser, agora na prática, exportadores de bens primários e importadores de produtos industrializados, né? com alta tecnologia. Isso só demorou 20 anos por causa disso, porque esses 20 anos, os governos, principalmente do Brasil e Argentina, mas de todo o Mercosul, resistiram muito a abrir as portas como foram abertas agora. Agora, o que me surpreende é o fato de, mais uma vez, a mídia se colocar como defensora desse tipo de acordo comercial sem nenhum tipo de análise crítica, né? Junta-se, é mais um tema em que não há alternativa, como é a questão da reforma da Previdência, como eu disse na última semana, que foi decretado que o Maduro é ditador e ninguém pode dizer que ele não é ditador. É a mesma coisa agora em relação a esse acordo. Um discurso único. Um discurso único sem alternativa nenhuma. Isso te lembra alguma coisa da ALCA, Miro? Você que foi um grande batalhador contra a ALCA. Pois é, voltamos, né? Pois é. Voltamos. Eu acho que confirma uma brincadeira do Nelson Rodrigues. A mídia, há no Brasil um complexo de vira-lata. É um negócio impressionante, é uma visão colonizada, sem levar em conta a defesa da soberania, sem levar em conta o desenvolvimento do país, né? É bem próprio do presidente Bozo, é vender bugiganga, vender colarzinho de nióbio, né? Que é isso, a mídia não faz crítica. A mídia não conhece nem os termos desse acordo. Esse acordo vem sendo negociado há 20 anos porque é complexo. Claro. Nós estamos vivendo uma fase em que a Europa, os governos são cada vez mais nacionalistas. Nós estamos numa fase de nacionalismo forte. Os governos europeus não vão ceder em nada. Os governos europeus vão querer, vão querer importar produtos mais baratos e exportar produtos mais caros e de valor agregado. E a mídia não discute isso, né? É um complexo de vira-lata total, é uma visão colonizada. Você tem algumas vozes críticas, né? Então, por exemplo, uma pessoa como o Bresser Pereira, um economista, né? Ele vai e fala, bicho, isso é o desmonte da indústria nacional. Vai o Celso Amorim, o embaixador, e fala, bicho, as negociações demoravam porque eles estavam querendo que a gente cedesse, claro. A gente não queria ceder. Né? E a mídia não faz crítica nenhuma. É um pouco, o espírito é isso, quer dizer, esse acordo poderia até ter vantagens no acordo. É isso, nós não conhecemos direito os termos dele. Né? Mas esse acordo se encaixa na política do império. Na época da ALCA era o império estadunidense com a América Latina. Agora são os impérios europeus
contra a América Latina. É o seguinte, façam o que eu falo, Mas não façam o que eu faço. Eu estive na TVT semana passada com o Clemente Ganslúcio e ele estava falando exatamente essa questão para onde caminha a economia brasileira com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, com a política de privatizações. E agora, se a gente somar essa situação do acordo Mercosul e União Europeia, nós estamos num cenário de voltar àquela situação do Brasil se posicionar na economia internacional como exportador de commodities, né, de produtos de menor valor agregado, que serão vendidos a um preço menor para que os países centrais, ditos centrais da economia capitalista, agreguem valor e a gente depois compra deles o que nós vendemos. Ele deu o exemplo, Lalo, da caixa de laranja. A gente vende uma caixa de laranja com 120 laranjas para que eles lá, usando tecnologia e valor agregado, transformem no suco e a gente, para comprar, o suco que, equivalente a 6 laranjas, a gente está vendendo 120 e é assim que vai virar. Nós vamos virar exportadores de laranja, abacate, né? Que é a fruta preferida do Bolsonaro. É uma obsessão do bolso. Aliás, ele aproveitou, né? O governo aproveitou esse fato para encobrir um pouco o fracasso, óbvio, que foi a ida dele ao G20 no Japão. Né? E eu queria voltar as fotos oficiais são terríveis. Parece que o Bozo está caindo do palanque. Tem um filme que é o maior barato, mostra todo mundo festejando, não sei o que, o coitado do Bozo lá quietinho. E tem uma outra foto ele no meio da Merkel, do Macron. Não entendendo nada. E todo mundo rindo e ele meio com uma cara. Mas né? eu queria voltar à questão da mídia em relação a esse caso. O editorial da Folha de hoje ressalta algumas exigências que o acordo faz em relação a direitos humanos, ao meio ambiente. Isso está presente no acordo. Quer dizer, nós só aceitamos fazer o acordo se vocês cumprirem isso. Que tudo que contradiz a política do atual governo brasileiro. Mas eles assinam, quase que eu acredito, como uma forma de dizer, quase como uma formalidade, né? Agora, o ruim, no caso da mídia, é que ressalta isso para esconder aquilo que nós acabamos de dizer, que vocês acabaram de comentar. Quer dizer, o que é o cerne do problema, que é essa desnacionalização da economia brasileira. Ressaltam essas coisas que são trivialidades, se vamos pensar. Isso não está na essência do processo. Agora, eu acho que vai começar a chiadeira. A mídia fez a mídia com esse complexo de vira-lata, fez um auê. O Bozo, que estava meio em queda, fez um auê. Usou. Né? O chanceler topeira, né? Que é um chanceler topeira, um chanceler de Deus, fez um auê. Mas agora a realidade começa a vir. Então, por exemplo, hoje já tem entidades da indústria que falam que há o risco de desindustrialização do Brasil. Sim. A BIMAC fala isso. Sem dúvida. Mesmo na área de agronegócios, se vingarem essa luta ambiental, se vingarem as teses do ambientalismo, no agronegócio não quer dizer que o agronegócio brasileiro vai exportar o que quer não, porque vai ser bloqueado. Claro. Tem cláusulas de bloqueio. Né? Então, a ficha... Da questão do agrotóxico. Vai sair da festança para desgraceira rapidinho. Além do que, para entrar em vigor, isso demora um bocado. O Bozo já vai ter saído do Palácio do Planalto e isso ainda não entrou em vigor. Então eles estão fazendo uma onda muito grande, que eu acho que é essa onda desse complexo entreguista, desnacionalizante, mais uma onda para ver se reergue um pouco a figura do Bozo nessa situação de queda de popularidade. Agora, olhando para isso, já tentando vincular com outro tema que a gente gostaria de conversar aqui, um dos aspectos da Lava Jato é que, ademais de tudo que ela produziu do ponto de vista político, a Lava Jato foi uma alavanca para destruir parcela importante da indústria nacional, né? Acabou com a Petrobras, acabou com as empreiteiras nacionais que eram responsáveis por uma parcela considerável do investimento para acelerar a economia nacional, né? E a gente teve a manifestação
em defesa da Lava Jato e do Moro, né? Porque todo mundo olha para a Lava Jato e olha o viés político dela, com a condenação do Lula, e tudo isso é verdade. Mas olha pouco para esse viés da desindustrialização, do enfraquecimento das empresas nacionais que ela acabou produzindo. Olhando isso, à luz desse acordo da União Europeia, né? Quer dizer, tem também esse lastro econômico que é o que garante ainda um apoio de setores da direita ao governo Bolsonaro, ao Moro e tal. Como é que vocês avaliam essa manifestação de ontem também à luz disso? Bom, não, também é um outro tema sobre o qual a mídia não se debruça. Os problemas que esses que você acabou de mencionar, os problemas que a Lava Jato vem trazendo para a economia nacional. Em qualquer país do mundo, quando você tem processos contra a corrupção, quem é punido são os diretores, são os indivíduos responsáveis, mas não se toca na empresa. Aqui há uma destruição, são vários setores. Você tem o setor da indústria naval, quantos milhares de desempregados no Rio de Janeiro com a destruição da indústria naval. Isso não há essa discussão, a mídia não promove essa discussão, né? E fica centrada apenas nas questões que são superficiais. Agora, você tem razão, está chegando um momento, nós já estamos atravessando um momento em que os próprios setores da burguesia industrial, vamos dizer, brasileira, começam a sentir, né, o drama de estarem sendo destruídas. Continuarão apoiando esse governo, como vieram apoiando até aqui, como vinham apoiando até aqui, é uma dúvida. A minha observação é que, na verdade, o Bozo caiu, né, caiu no colo deles, porque não era ele o candidato dessa burguesia, né? O candidato da burguesia sempre foi do PSDB, era o Alckmin. Como o Alckmin não implacou, picolé de chuchu derreteu, eles tiveram que, estão tendo que. Agora, a minha pergunta é a seguinte: até quando eles continuarão apoiando, né, esse tipo? Por que eles estão apoiando esse tipo de governo? Não é à toa que você tem inúmeros caminhões de som pela Avenida Paulista. Também aquilo não caiu do céu, né? Muito dinheiro. Né? Mas reduziu o tamanho das manifestações. Reduziu. Quer dizer, o próprio desempenho do governo na área política, na área econômica, que é pífio, só aumenta o desemprego. O acirramento das disputas ideológicas, que ele falou que ia acabar com as disputas ideológicas. E os vazamentos do Intercept resultaram num certo esvaziamento. O que você achou das manifestações de ontem, Miro? Eu acho que foi, para eles foi frustrante, né? Eu acho que o próprio Moro e a Conge devem estar preocupados, né? Porque é isso, eles estavam prevendo manifestações maiores. As manifestações, diferente das manifestações do dia 26, se eu não me engano, 26 de maio, não foi isso? Acho que isso. Né? Ali eles estavam divididos e sem uma agenda clara. Dessa vez eles estavam juntos, todos blocados, o PSL, todos esses movimentos que tramaram o impeachment da Dilma, o golpe do impeachment, né? Estavam blocados e tinham uma pauta bem definida, 3 itens básicos. Era defesa da Lava Jato, defesa do pacote anticrime, que na verdade é o pacote da licença para matar, né? E reforma da Previdência. Quer dizer, defesa do Moro, né? Nas duas primeiras era o Moro e Guedes. E Guedes, né? O que houve? Eles estavam trabalhando com mais mobilização. Os jornais chegaram a falar na sexta-feira, no sábado, que estavam previstas 138, 140 municípios que iam ter manifestação. Né? O Vem Pra Rua, que é uma dessas organizações parafascistas, né, chegou a falar em 230 cidades com manifestações agendadas. As manifestações, agora já está se falando que foram 70, 80 cidades. Algumas cidades, inclusive, que não dá para chamar de manifestação, não dá nem para chamar de macarronada da família de domingo, né? Porque, por exemplo, teve um caso cômico que foi aqui de Americana, no interior de São Paulo, onde, segundo o jornal da cidade, tinham 4 pessoas. Né? Dava para comer um cachorro-quente. Né? A manifestação que cabe no Fusca. Pois é, cabe no Fusca. Né? Mesmo manifestação em Brasília. Manifestação em Brasília foi um dos centros dos atos pelo golpe, né? E foi o Distrito Federal foi uma das votações recordes do Bozo, não é isso? Foi, eu acho, se não me engano, é o quarto, no caso, distrito, né? Que maior votação do Bozo, manifestação fraca. Servidores públicos devem ter percebido o seguinte: bicho, eu vou numa manifestação pelo fim da minha aposentadoria. E como é que a mídia só se eu for louco. Como é que você achou?
Eu acho que a mídia fez um tratamento. A mídia, ela tem concordância, no caso principalmente Globo, Record, SBT, né, tem concordância com a pauta. A mídia concorda com a defesa da Lava Jato, concorda com a reforma da Previdência, com o fim das aposentadorias e, em parte, concorda com o pacote anticrime, em parte. Né? Então, pela pauta, a mídia daria apoio. Só que a cobertura ficou meio... A cobertura ontem do Fantástico foi muito engraçada. É isso, eles fizeram cobertura por cima. Quando você faz uma cobertura com câmera distante, você mostra como é pífio o ato. Né? Eles não fecharam. Né? Então a cobertura mostra que as manifestações foram frágeis. Com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro, as manifestações foram frágeis. Manifestação em São Luís do Maranhão. Nossa. Ridículo. Eu acho que, fazendo uma análise assim rápida dessas manifestações, eu vi dois aspectos que saltaram aos olhos. Um positivo e outro negativo. O positivo é esse que você acabou de relatar. Houve uma diminuição considerável. Isso é inegável. Não adianta querer tapar, não. O Glyn falou isso no Intercept, né? Falou, os vazamentos já cumpriram um papel. Não, houve um esvaziamento claro. Isso, mesmo em São Paulo, a Paulista, que às vezes era ocupada por 7, 8 quarteirões, dessa vez não chegou a 4. Né? Houve momentos muito fracos ali. Enfim, houve isso. Agora, existe o aspecto que eu considero negativo de que quem sobrou, esses que sobraram nas manifestações, são muito violentos, são muito radicais. Né? Tanto é que eles brigaram entre eles. Legalzinho. Não é? E esse é o grande perigo, porque um governo que vai se enfraquecendo, como está se enfraquecendo esse governo, ele tende a se apoiar nesse tipo de gente, né? Nesse tipo desses grupos mais radicais. Então, me saltou aos olhos essa radicalização que me parece que até foi maior do que em outras manifestações, porque foi também da direita com a direita, ou da direita com a da extrema direita com a extremíssima direita, não é? E o que pode levar, espero que não, né, mas a um fechamento até ainda maior da política. Eu acho que foi uma cobertura envergonhada, fazendo um paralelo com os livros do Gaspari, né? Eu acho que foi uma cobertura envergonhada. A gente tinha antes uma adesão escancarada, né, de defesa, e agora foi uma coisa meio envergonhada. E eu queria agregar um outro elemento, porque eu acho que também vai ficando claro pela radicalização e porque esse núcleo que mantém o apoio quase que incondicional a esse estado de coisas, digamos assim, tem bandeiras que para uma parte da mídia que se coloca como democrática, pelo menos, fica difícil de sustentar. Quais foram, apesar de terem sido essas 3 bandeiras que mobilizaram, as pessoas que foram à manifestação, e agora ficou mais blocado, estavam defendendo o quê? Quer dizer, o fechamento do STF, fechamento do Congresso, intervenção militar, né? Então, é uma radicalização de direita que leva a um autoritarismo. Então, na verdade, o que a gente percebeu, e eu acho que parte da mídia hegemônica, que vem sendo alvo também de ataques ela própria à sua liberdade de imprensa, né? Os jornalistas sendo perseguidos, qualquer pessoa da grande mídia que busque fazer uma reportagem, que busque questionar qualquer aspecto do governo, é alvo de Twitter da família Bolsonaro ou do próprio presidente atacando jornalistas, né? Pedindo para demitir jornalistas. Então eu acho que parte dessa mídia percebeu o seguinte: olha, a gente veio até aqui, mas o que nós queríamos era uma outra saída, que não se sustentou. Isso vem desde o golpe. Então, para eles defenderem isso aí é complicado, né? Eu acho que essa radicalização pode... isso, no mundo tudo é contraditório, né? Exatamente. A maldita dialética, né? A maldita dialética. Eu acho que essa radicalização pode levá-los ao isolamento. Eu acho que é bom eles radicalizarem. É bom. Por exemplo, o alvo na manifestação em Brasília foi o Gilmar Mendes. Exatamente. O boneco era do Gilmar Mendes. Exatamente. O alvo no Rio de Janeiro foi o Botafogo. O Botafogo. Rodrigo Maia, era o bonecão do Rodrigo Maia. Bonecão do Maia, né? presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Então era STF, Congresso. Em várias manifestações, os manifestantes, esses mais truculentos, esses mais sem cérebro, né? Atacando a Globo como comunista, atacando a Folha como comunista. Então, esse tipo de radicalização também vai mostrando o que é essa turma. Por isso que também dá briga entre eles. Né? Claro. Por isso que teve briga de bolsonarista com MBL aqui em São Paulo, soco.
Por isso que teve briga de bolsonarista com... Aqui em São Paulo ocorreram duas brigas engraçadíssimas. Uma foi dos bolsonaristas com a molecadinha do MBL, né, os caronistas, os que pegaram carona nessa onda conservadora para se eleger, como eles são chamados, né? E outra foi uma briga dos caronistas do MBL contra os monarquistas. Foi ótimo, é uma briga entre eles, deixa eles brigarem, excelente. Então isso também vai levando a isso, quer dizer, vocês vão alimentar esse tipo de coisa, bicho? Agora, o Miro, a gente que vive a história há algum tempo mais, né? Ou que leu, ou as pessoas que leram a história, acabam vendo as coisas um pouco se repetindo. Em 64 foi a mesma coisa. A mídia apoiou o golpe, saudou a volta da democracia e 2, 3 anos depois passou a ter que publicar receita de bolo, poema, foram censurados pela polícia, passou a se vigorar na imprensa um estado policial, tinha que passar o texto pela polícia antes de ser publicado. A gente começa a ver a mesma coisa. Essa mídia é golpista. Quantas vezes nós dissemos que essa mídia é golpista? Ela é uma das artífices do golpe. E agora ela começa a ser vítima do golpe. A própria Folha relata que as pessoas, esses malucos que estavam na rua, na Avenida Paulista ontem, se negavam a dar entrevista para a Folha porque a Folha era comunista. E aí a gente vai vendo assim, que é isso, né? A dialética e um deslocamento de forças, né? Porque a própria mídia hegemônica que sustentou o golpe, agora, talvez até mais rapidamente do que em 64, talvez porque percebe, porque também eles foram testemunhos daquela história. Olha o seguinte, tá sobrando é para mim, porque num acirramento autoritário, quem são as primeiras vítimas? É a liberdade de expressão. É por isso que a gente viu o presidente pedindo a cabeça do Marco Antônio Villa, que não é nenhum cara de esquerda, né? Por isso que a gente viu o afastamento do Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular, lá na Record, depois de 15 anos. E veja, no caso do Paulo Henrique Amorim, é mais grave, porque lá no Domingo Espetacular, ele é simplesmente um jornalista. Ele apresenta um curso de cachorro. Ele não fala de política lá. Nada. Ele foi afastado por ter opinião fora da Record, o que é um absurdo numa sociedade democrática. A Sherazade, que ataca direitos humanos de forma abjeta, né, defendendo que tem mais que açoitar e matar pessoas que roubam, né, fazer justiça com as próprias mãos, foi chamada a atenção porque fez um comentário crítico. Como é que vocês estão vendo isso? Quer dizer, nós estamos num momento onde a bandeira da democracia, aliada à bandeira da liberdade de expressão, é uma bandeira fundamental hoje, né? Assina embaixo. Assinamos embaixo. Não, eu acho gravíssimo. Os outros dois que você menciona são evidentemente vítimas da própria língua, né? Do SBT e esse que era professor lá da Ku Klux Klan, né? Esses dois são vítimas mas mostra, né, até onde vai o rancor, o ódio dessa gente que apoia o golpe. Agora, o caso do Paulo Henrique Amorim, foi muito bom você frisar, de um ataque pessoal, né, de um ataque pessoal ao jornalista que tem determinadas posições claras, que inclusive, não, como você bem ressaltou, não são manifestadas no veículo que ele trabalha. Não é? A profissão dele, é a profissão dele. Mas é preciso ressaltar que o que levou a essa punição, podemos assim dizer, são essas redes virtuais que acabam pressionando, né, os empregadores. Que estão pressionando os empregadores, que infelizmente se submetem, né, a esse bombardeio sobre os seus funcionários. Que eu acho que esses empregadores, eles têm motivações político-ideológicas e motivações econômicas para serem favoráveis a esse estado de coisa, mas que vão engolir a língua. Vão comer o seu próprio veneno, engolir o seu próprio veneno. Tem motivo político-ideológico, é isso. Essa turma bancou o golpe. Claro. Essa turma foi o principal artífice do golpe que depois a presidenta Dilma Rousseff. Essa turma exigiu a prisão do Lula. O golpe só estaria completo com a prisão do com o Lula preso.
E essa turma, mesmo não apoiando Bolsonaro, mas ela ajudou a criar o clima de criminalização na política no Brasil, que deu espaço para um sujeito abjeto, um sujeito truculento, né? Como diria o Requião, um canalha, que chega à presidência da República, um fascista, né? Então essa mídia, por motivações de projeto político, né? Porque ela precisa, aquela questão anterior que você levantava, até onde essa burguesia vai ficar assistindo esse negócio? Ela vai assistir enquanto der reforma previdenciária para ela, claro, porque ela vive de juros. Ela hoje é uma burguesia rentista. Ela vai assistir enquanto tiver reforma trabalhista, que chicoteie o trabalhador, volte à escravidão e acabe com os sindicatos. Enquanto tiver isso, essa burguesia bancou o golpe por causa disso, né? E ela também bancou por razões econômicas, né? Você pega, no caso da Sherazade, no caso da Sherazade, é a pressão do patrocinador do Silvio Santos. O Silvio Santos, é bom a gente não esquecer que ele mesmo diz, ele topa tudo por dinheiro. Exatamente. Aquilo topa tudo por dinheiro, aquilo é um sujeito, é um mercenário, né? Perto dele o Chateaubriand era um sujeito ético. Era um sujeito ético, né? Esse topa tudo por dinheiro. O que faz esse picareta, que esse é um picareta, esse dono da van, esse Rank, esse é um picareta. O velho da van. O velho da van. O velho da van. Esse homem só tem o que tem graças ao BNDES. Exatamente. Esse cara foi totalmente ele financiado com dinheiro público. As pessoas com base no dinheiro público. Então, o que faz? Ele é o principal patrocinador, ele está pressionando para dispensar a Sherazade, né? Para dispensar. No caso da Record, é a mesma coisa. 600% de aumento da verba publicitária da Record no primeiro trimestre. Aí é a parte mercenária. De 2019. Então tem a parte política e ideológica e tem a parte mercenária, que é barra pesada. Embolsaram um dinheiro. Eu acho que tem tudo isso. Agora, independente, eles vão comer o pão que o diabo amassou, né? Porque isso vai acabar se voltando contra eles em algum momento. E eu acho que é por isso que alguns veículos fazem essa cobertura envergonhada, porque é complicado essa situação, né? E aí eu acho que é importante, né? O FNDC, né? Da qual o Barão participa, relançou a campanha Calar Jamais, agora com foco na defesa da liberdade de expressão, justamente para trazer para a sociedade essa discussão e qualificar. Porque esse pessoal que faz discurso do ódio, lá, esses haters, que vão lá para pedir a cabeça do Paulo Henrique Amorim, o que o Bolsonaro faz, isso aí não é amparado pela liberdade de expressão. As pessoas estão meio confusas sobre o que significa esse direito fundamental, né, consignado por vários organismos internacionais, né? A liberdade de expressão é um direito que precisa ser exercido com responsabilidade, né? Não é para praticar homofobia, igual tem sido feito contra o Glyn, que agora é crime no Brasil, uma coisa boa num mar de tanta lama que a gente está vivendo, né? Então, liberdade de expressão não é para combater, não é para fazer discurso de ódio, não é para pedir cabeça de jornalista, né? Então, também não serve para jornalista defender posições que violam direitos humanos. Então, quando a Sherazade fez aquilo lá atrás, do menino lá que estava algemado no poste, o que ela fez ali, a gente até comentou na época, aquilo não é amparado nem pela liberdade de imprensa, nem pela liberdade de expressão. O SBT deveria ter respondido, é uma concessão pública, né? Mas também não pode perseguir jornalista no Brasil, né? Então, quer dizer, eu acho que eles vão percebendo que essa agenda vai se voltar contra eles. Eu acho que você citou o Glenn, eu acho que é importante a gente ressaltar a necessidade que existe da sociedade, principalmente dos setores democráticos, de darem total apoio ao Glenn, né? Ele está sendo bombardeado, ameaçado, e eu acho que é fundamental nós estarmos unidos para preservar esse caminho que se abriu agora com uma pauta que estava aí e que a mídia brasileira não se debruçou. Eu fico imaginando quantas outras pautas semelhantes existem. Exatamente. E a mídia não vai atrás. A mídia não vai atrás nem da questão da facada. A facada é uma pauta que está aí. É a bola que está quicando. E o Queiroz? E o Queiroz? Cadê o Queiroz? Mas são pautas que estão quicando assim na frente do gol e ninguém chuta. Eu queria entender por que o Queiroz deu 24 mil para a primeira dama. Até hoje ninguém me explicou. Não foi ele que pagou em
cash, dinheiro vivo, sei lá cara, quantos mil lá no Cadê o hospital. Queiroz? Cadê o Queiroz? Nós estamos falando de mídia. Tudo isso são pautas que a mídia não vai atrás. Não vai atrás. Exatamente. E o nosso programa hoje se encerra com uma lição de jornalismo. Fazer comunicação, fazer jornalismo é fazer perguntas. O jornalista não é isso, Lalo? Pois é. Tem que fazer perguntas. A nossa mídia não faz perguntas. Então, O que o Adélio fazia? Uma pergunta. O que o Adélio fazia naquele clube de tiro em Santa Catarina, frequentado pelos filhos do Bozo? O que ele fazia Exatamente. lá? Por que não tem um jornalista, um repórter que faça essa pergunta? Exatamente. Então a gente Dentre tantas outras. Então a gente termina o programa de hoje do Barão 2+1 com algumas perguntas. Cadê o Queiroz? O que o Adélio estava fazendo no clube de tiro? Como o Queiroz conseguiu dinheiro para pagar em cash a sua operação, né? Sua estadia num hospital em São Paulo, de alto custo. E vamos fazer perguntas, porque jornalismo é isso. Vamos continuar aqui na nossa luta em defesa do jornalismo, em defesa da liberdade de imprensa, mas principalmente em defesa da liberdade de expressão e da democracia. Então, a gente termina o programa de hoje. Siga o programa Barão 2+1 nas nossas redes sociais, no YouTube do Barão, no Facebook do Barão, no site do Barão e em breve no nosso podcast. Queria agradecer a audiência e até a próxima. Tchau.